Olá, adolescentes vencedores, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para a nossa quarta lição, que tem por título Eu Devo Ser Assim? Nessa lição, nós iremos falar um pouco sobre a natureza humana tende para o mal, o Espírito Santo nos ajuda a resistir ao mal, uma vida de submissão ao Espírito de Deus. Nós iremos aprender nesta lição que devemos viver uma vida diferente, conforme a vontade de Deus, e ela deve ser uma escolha nossa. Não podemos, por isso, reproduzir os erros presentes em nossa família. Digamos sim ao projeto de Deus para a família. Vem comigo. Nosso texto de hoje está em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 a 26, que daqui a pouco nós iremos ler. E o nosso destaque é: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Antes de adentrarmos a nossa lição, nós vamos analisar um pouco o texto bíblico. É muito importante que você, adolescente, sempre leia as referências que estão nos textos bíblicos para a sua melhor reflexão e para você também fazer seu devocional diário, meditando na palavra do Senhor, que é muito importante. Você sabia, adolescente, que nenhum trecho da Bíblia apresenta o mais nítido contraste entre o modo de vida do crente, cheio do Espírito, e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa do que Gálatas 5, 16 a 26? Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica, tanto das obras da carne como do fruto do espírito, que nós vamos ver agora. Nossa primeira lista aqui, nós temos natureza humana e as obras da carne. Nós temos imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, inveja, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Agora nós vamos para a lista do fruto do Espírito que todo crente deve ter, todo adolescente salvo deve ter: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quanto toda essa lista aqui que nós vimos sobre a natureza humana ou obras da carne, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus, tá? Não herdarão o reino de Deus. E quanto a quem pratica a lista do fruto do Espírito, que o certo é falar fruto do Espírito, porque cada item desse aqui são como se fossem os gominhos da nossa tangerina, da nossa laranja. Contra essas coisas não existe lei. Então, o que nós entendemos daqui é que o ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver. Aqui indicado, o crente pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Então, se nós praticarmos todos esses itens aqui do fruto do Espírito, nós teremos uma vida excelente em Deus. Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de você se ouvia duas vozes? Cada uma dizia o que fazer? Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências,
Uma pode nos levar para o caminho da vida, da felicidade. A outra pode nos levar para o caminho de morte e tristeza. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito deste conflito internalizado e de como podemos agir quando nos encontrarmos em situações desse tipo. Vamos prosseguir. Nosso ponto 1. Toda pessoa é má? O que você acha? Nas lições anteriores nós aprendemos que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo o que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado. Seu coração manchou e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana, que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização de seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente que sim. Já percebeu como adolescentes brigam entre si para ganhar a preferência dos pais, ou dos professores ou de outra hierarquia? Como se entregam aos mais diversos métodos para se dar bem à custa dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe neste caso, a história de Esaú e Jacó. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar que os fez se distanciar por longos anos. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar e certamente foram influenciados por tal relação. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível? Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Então é errado você levar aquilo como se fosse o certo, coisas erradas que não deram certo para sua futura família. A palavra de Deus nos diz que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho. Nós enfrentamos lutas diariamente contra os nossos próprios desejos para ver todos da nossa família bem. Então, que possamos estar dispostos sempre a ajudar uns aos outros. Ponto 2. Você não está sozinho. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, nos diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Viver conforme a vontade de Deus não é uma tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão de nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanos. Por vezes pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nesta luta. O apóstolo Paulo, como já citei há pouco, ele era um missionário experiente no serviço ao Senhor. Também experimentou desse tipo de dificuldade. Vejamos aqui o próximo versículo que está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15, que diz: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Esta confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes sem distinção. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nesta inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Olha só o que Jesus nos diz lá em João, capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Lembra da história de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia.
Mas a decisão de sermos guiados por Ele e de obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar a sua amizade com seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa, ao responder sim ou não ao pedido dos seus pais e irmãos. Ponto de número 3. Viva diferente, a escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Afinal, qual é o problema em uma mentirinha? Em colar na prova? Ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo? Paulo escreveu em uma de suas cartas, como vimos ainda há pouco, no ponto anterior, contando sobre sua luta constante entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. O que não podemos é nos enganar. Podemos enganar nossos professores, os nossos pais, os amigos e até a nós mesmos. Mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe de todas as verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção de Deus, pois não precisamos viver reproduzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Deus nos chamou a viver a vida em família conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. E chegamos à nossa conclusão de hoje. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus e escolha em acreditar na família. Até a próxima, gente. Fiquem na paz de Deus.